Ilustres amigos do canal, tudo bem? Você pediu esse vídeo no nosso último levantamento, no nosso post. Você deseja saber se chegou a hora do IPCA, porque 2022 é o ano da renda fixa. Então, chegou o momento de investir na renda fixa em CDB ou tesouro vinculado ao IPCA? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Por isso eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e marque lá a opção todas, porque aqui todo dia tem vídeo. E você já sabe, o melhor investimento é sempre no seu conhecimento. Eu quero começar esse vídeo de hoje dizendo para você que essa aqui é a minha opinião, ou seja, não é uma indicação para você, mas é a minha leitura do cenário que eu já venho acompanhando há muito tempo. Então grave aí, receba as informações e tome a sua própria decisão de investimento. Vamos lá, vamos começar trazendo aqui para você, primeiramente, o cenário global do que está acontecendo em termos de inflação. Primeiro, em particular, a inflação histórica no Brasil. Eu não vou entrar aí nos detalhes, mas você vê a inflação de 2011 à sua esquerda, a primeira barra em 6,5%, e a inflação anual que fechou em 2021, 10,06%. Eu fui lhe fazer um levantamento aí, junto ao site do IBGE, trazendo aí uma perspectiva histórica de 5 anos, depois de 10 anos, de 15 anos, depois de 20 anos. E a inflação sempre girou aí próxima da casa aí dos 6%. Então vou repetir, inflação histórica no Brasil, considerando esses levantamentos, está próximo de 6%. Por isso que eu trago ela aqui para você. Bom, mas nós precisamos saber também como é o cenário da inflação também na perspectiva para frente no Brasil e também no mundo. Porque quando você pensa em comprar um título ou um CDB vinculado ao IPCA, a rentabilidade referente à inflação não é a inflação que passou, mas sim a inflação que está por vir. Então vamos lá. Em termos de inflação no Brasil, nós tivemos recentemente as projeções ajustadas. Logo que o Copom aumentou a taxa Selic na semana passada, e aqui em cima, no alto, tem um vídeo detalhando sobre isso para você. O que nós tivemos? O Copom revisou a projeção para 2022 e já entende aí que a Selic, que a taxa de inflação vai ficar acima de 7%. E veja, o Boletim Focus, que é o levantamento realizado pelo Banco Central, também vem indicando alta atrás de alta nesses levantamentos semanais. E a perspectiva dele está em 6,59. Chegou a estar há um mês atrás a 5,5. Para 2023, também o Boletim Focus já vem aumentando a sua perspectiva, já está mais próximo de 4%. Então, você está olhando um histórico em média de 6% e você está vendo para frente uma inflação para esse ano de 7% e para os próximos anos aí uma tendência de aumento da inflação. Então, não é só o histórico de inflação no Brasil, mas também a projeção futura indica que a inflação vai continuar por algum período. Bom, e no mundo? Bom, no mundo é importante você saber que tanto nos Estados Unidos como na Europa está na maior inflação das últimas décadas. Nos Estados Unidos, a inflação está chegando acima de 7%. Isso para eles que não estão acostumados com a inflação é muito alta. Representa a maior inflação dos últimos 40 anos. E lá, a taxa de juros começou a subir também. Subiu pouco, é bem verdade, mas deve continuar subindo. E na Europa também. A inflação lá que nós estamos verificando é a mais alta dos últimos 30 anos. Então, a inflação está em alta e as taxas de juros começando a subir nos países desenvolvidos. Então, grava esse cenário, que é um cenário de início de combate da inflação nos países desenvolvidos, e aqui no Brasil é um combate que parece que ainda vai perdurar algum tempo. Bom, dito isso, então, vamos falar agora do título da rentabilidade, como ela é composta. E olha, já que eu vou falar de rentabilidade, antes de prosseguir nesse vídeo, eu gravei recentemente aqui um vídeo de CDBs. CDB que estava pagando 15% de taxa pré-fixada. Se você quer entender por que essa taxa está lá no alto, assiste esse vídeo aqui do canal, porque é a melhor rentabilidade de 2022 de pré-fixado. Assista lá.
Bom, a rentabilidade de qualquer título ou investimento que você faça vinculado ao IPCA, ele vai englobar duas variáveis. Uma taxa pré-fixada, que é definida no momento em que você faz o investimento e que ela não se altera mais. E uma taxa pós-fixada vinculada então à inflação, que aí sim, ela varia. Varia de quê? De acordo com a inflação para frente. Quanto maior for a inflação, maior vai ser esse segundo componente. Então é bom você entender como é a composição. E aqui eu quero trazer com você uma projeção que eu fiz, pegando aqui com base uma taxa então que eu verifiquei lá no Tesouro Direto na semana de março, que a taxa estava 5,62 para o título IPCA 2026. Vou repetir para você, não é a maior taxa, é uma taxa que eu peguei na semana de março, 5,62. Considerando então que o Tesouro IPCA e os demais investimentos atrelados à inflação têm uma taxa pré-fixada, você tem que entender o seguinte: essa taxa de 5,62 ela vai trazer para você aí um ganho aproximado de 27% somente com a taxa pré-fixada. Como é que nós chegamos aí nesse valor? Repara comigo aí nessas duas tabelas que estão no seu quadro. À sua direita, você tem uma tabela aí que é do VNA, o valor nominal atualizado. Basta você jogar lá no Google valor nominal atualizado, que vai abrir um site da Anbima, para que você possa verificar a data que você quer. Eu coloquei lá a data do dia 18 de março, que foi a data que eu peguei esse dado. Ou seja, estaria valendo então esse título IPCA 2026 3.854. Só que na data de compra, quando eu olhei no Tesouro Direto, aí você já verifica o quadro do lado, é 3031. Então veja, essa taxa é uma taxa que traria esse título para o valor presente. Em resumo para você, há uma diferença entre o preço, que é o que você paga, e o valor, que é quanto vale o título. Então você está pagando um título que você pagou R$ 3.031 na última sexta-feira, só que ele vale 3.854. Então veja, se a inflação fosse zero, literalmente zero, até o vencimento desse título, você ganharia esse valor, 27,12%. Vou repetir, se não tivesse inflação nenhuma, você teria essa taxa de 5,62, o que traria o ganho para você até o final, 27,12. É essa a questão do componente prefixado. Só que esse título também, ele não tem só um componente prefixado, ele tem também o retorno da inflação. E aí eu trago para você um detalhe. A inflação é esse valor nominal atualizado que eu mostrei para você. E esse valor, ele vai sendo atualizado até a data de vencimento. É exatamente isso. O VNA nada mais é do que um valor que é atualizado todos os meses pela inflação. Na realidade, diariamente, esse valor é incorporado no preço do título. E quando chega no dia 15 de cada mês, é feito um pequeno ajuste. Ou seja, é verificado se realmente todos aqueles valores ao longo desses 30 dias estão computados. E pode ter um ajuste um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo. Então tá aí para você uma segunda projeção. Como que seria a inflação para frente? Novamente, no quadro da esquerda você tem o VNA, ou seja, o valor atualizado pela inflação do dia 18 de março. Só que você agora vai ter o segundo componente, que é a atualização pela inflação. E aí eu trouxe então essa tabela da sua direita, fazendo uma projeção na coluna do meio com uma inflação média de 6%, que é a inflação histórica. E na coluna mais à direita, a inflação média de 7%. Ou seja, você está verificando que o mundo está com inflação aí dissipada em todos os países. Esse combate está apenas começando. Então pode ser que essa questão da inflação histórica não seja o maior parâmetro. Nós teríamos que ser aí um pouco mais conservador. E aí eu fiz então duas projeções. A primeira projeção com essa média de inflação de 6%, você está verificando na primeira linha para quanto iria o título. Ou seja, se atualizarmos o 3.854 com uma inflação de 6%, está aí na coluna do meio, iria para 4.085,29. E assim eu fui atualizando ele anualmente, lembrando que é juros compostos, ou seja, o 6% do segundo ano não incide mais do 3.854, mas incide sobre o 4.085, que foi a atualização do primeiro ano, e assim sucessivamente. De maneira que, daqui a aproximadamente 4 anos e meio, lá em 15/8/26, quando esse título vencer, ele vai valer R$ 5.000 se a inflação for de 6%. Se a inflação for de 7%, vai ser 5.228. Com uma única diferença,
Em 2026, de março para o final dele, o vencimento de agosto, eu não utilizei a inflação de 6%, mas a metade disso, porque é aproximadamente aí 6 meses, só para você entender o cálculo. Então ficou claro para você, é uma taxa pré-fixada que ao comprar o título, você já está tendo desconto em relação ao preço dele. E agora você já entendeu qual é então a projeção da inflação. Essa é a composição dele. Agora vamos te explicar aqui como que fica a rentabilidade em números mais concretos e ao final eu vou dizer se vale a pena ou se não vale a pena. Aliás, por falar em valer a pena, nós acabamos de lançar o nosso clube de membros com preços baixíssimos. Tem plano abaixo de R$6 e tem informação de qualidade para você. Se você quer saber um pouco mais sobre o nosso clube de membros, eu gravei esse vídeo aqui que explica tudo para você. Assista aí. Continuando então, vamos falar então primeiro do Tesouro IPCA 2026, falando da rentabilidade projetada, considerando também essa taxa de 5,62 e a inflação então que você viu até 2026. Se nós tivermos uma inflação de 6%, nós vamos chegar aí aproximadamente a uma rentabilidade bruta de 11,96%. O que daria aí líquido aproximadamente 10,15%. Então veja, você estaria ganhando 12% bruto aproximadamente se a inflação for de 6 e líquido acima de 10. Se a inflação subir para 7, essa sua rentabilidade, que era de 12, ela passa para 13%. Esse é o IPCA com essas projeções de inflação. O que é importante você saber? Olhando para o histórico desse título, ele foi lançado em fevereiro de 2020 e a melhor taxa para ele tinha sido 5,71 no dia 8 de março. Mês de março de 2026, no dia 8 de março. Essa taxa que eu estou pegando é do dia 18 de março. Quando nós olhamos o histórico, desde o lançamento dele, ou seja, mais do que 2 anos, 2020, 2021 e 2022 até o mês de março, nós estamos verificando que essa taxa de 5,62 está nas taxas 1,5% melhores taxas desde o lançamento desse título. Então veja, as taxas, olhando para o histórico, estão excelentes. Essa taxa de 5,62. É provável que quando você verifique, ela esteja variando, talvez um pouquinho mais para baixo ou até próxima desse valor. Mas o que importa para você é a referência, é você entender o contexto. E mais do que isso, esse título te protege de uma inflação média de 40% ao ano. Vou repetir para você. Título IPCA 2026, pegando então aí com essa taxa, você vai ter uma proteção caso a inflação chegue até 40% ao ano. Você não ouviu errado. Se você quer entender como é que faz esse cálculo, tá aqui no alto, ó, um vídeo específico para você saber calcular. E isso vai te dar um ganho de 3,78% acima da inflação, caso ela fique em 7%. Ou seja, se você pega uma taxa dessa de 5,62 e a inflação média daqui para frente for em torno de 7%, ainda assim o seu recurso vai estar protegido em 3,78%. Esse é o cenário macro para você entender. E aqui eu trago para você o preço desse título. Veja que esse título lançou à sua esquerda, aqui na parte azul, a R$ 2.800. Quando nós tivemos aquele problema da saúde, em 2020, o preço dele desabou. Então veja, ele teve um lançamento e como ele estava longe do vencimento, teve uma queda no preço que trouxe o preço para R$ 2.500. À medida que o tempo foi passando, o preço passou a aumentar. Por quê? Ele passa a ser corrigido sempre pelo VNA, pela inflação. E como ele é um título curto, cada vez que vai chegando o vencimento, menor a possibilidade de o preço ter uma queda tão significativa, porque ele vai sendo atualizado pela inflação. E além disso, a inflação foi subindo. Então você verifica poucas oscilações no preço, desde a queda que nós tivemos lá no início lá de fevereiro de 2020, quando ele chegou a R$ 2.500. Já eu vou explicar para você então, mas para adiantar, é um título aí que a questão da marcação a mercado, ou seja, a venda antecipada desse título, antes do vencimento com lucro, não é uma grande certeza. No final eu retomo esse ponto. Tá aí para você essa informação. Mas vamos falar agora do Tesouro IPCA 2035 e vamos falar também da rentabilidade projetada dele.
Da mesma forma, a rentabilidade é a mesma, uma taxa pré e também a inflação. Só que agora a projeção da inflação é até 2035, porque é lá que é o vencimento desse título. Ou seja, tem um prazo aí de 9 anos a mais de vencimento. E aí, se nós pegarmos a taxa dele ofertada na mesma data era maior, era 5,82, um pouquinho maior do que esse. Isso já daria uma rentabilidade acima de 12%, com uma inflação a 6%. E se a inflação for a 7%, a rentabilidade seria de 13,23%. Só que aqui também é importante olhar o histórico dele. A melhor taxa desse título, desde o lançamento dele, que também foi aqui, nesse caso aqui, o lançamento dele foi um pouco para trás, vou até corrigir essa informação, ele não foi lançado aqui em 2020, ele foi lançado bem antes, porque é o título mais longo que nós temos. O que acontece? Esse título, pegando as datas desde o mês de março, o que nós temos aqui? Nós temos que a melhor taxa dele foi de 5,90%. Veja, vou colocar aqui no site do Tesouro direto para mostrar para você como você verifica. Estou aqui no site oficial, venho aqui embaixo, histórico de preços e taxas, títulos, histórico de preços e taxas. E venho aqui, ó, investir e pego esse título, que é o 2035. Abro o combo, tá aqui, ó. Se colocarmos aqui todos os anos, você vai verificar que ele foi lançado lá, ó, 10/3/2010. Então já vou até colocar aqui, lançado em 10/3/2010, para ficar claro aqui para você, 10/3/2010, exatamente isso. Muito bem, colocado essa informação aqui, o que é importante você verificar? Que esse título tem uma oscilação muito grande de taxa, repara aqui, e também de preço, porque é um título mais longo, então o preço dele também vai variando ao longo desse período. Mas se você verificar, ele vem numa tendência de alta, em alguns momentos cai, mas a tendência dele é se manter atualizado. Vamos lá, então continuando, a taxa melhor foi de 5,90% aí nesses últimos anos. E aí o que nós verificamos? Em 2022 nós tivemos uma taxa de 5,82. Veja que essa taxa que eu estou pegando não é a melhor taxa, nem é a melhor taxa também histórica, se nós verificarmos aqui para você entender. Porque nós tivemos uma taxa aqui em 2016, lá na crise, com o presidente sendo destituído. Veja que a taxa chegou a quase 8%. Mas eu estou falando de taxas aqui dos últimos 2 anos para que você entenda. E aí o que acontece? Nesses últimos 2 anos, se você tivesse pego também essa taxa de 5,82, você teria pego uma taxa muito boa, porque ela seria a melhor taxa desde 4/10/2018. Vou repetir para você. A taxa do dia 18 de março, 5,82, foi a melhor taxa desse título dos últimos 3 anos e 5 meses. Vai anotando aí, rentabilidade acima de 12% com a inflação em 6%. Rentabilidade acima de 13% com a inflação for média 7% ao ano. E você já tem aqui então a melhor taxa dos últimos 3 anos e 5 meses. Muito bem, e aí você verifica o seguinte, esse título também te protegeria de uma inflação acima de 40%, e nesse caso com uma rentabilidade positiva de 0,52, ou seja, não há dúvida que um título desse te protege da inflação. Só que a pergunta que você precisa fazer para esse título é se ele está barato. Por que você quer saber se ele está barato? Porque muita gente aqui no canal pergunta se é momento ou se é possível ter ganho na marcação a mercado. E é sobre isso que eu vou falar. Olhando o preço dele aí dos últimos 2 anos, ele está na faixa dos 20% mais baratos. Então você tem aqui, ó, a taxa então dele histórica que eu mostrei para você. E aí no centro da sua tela a taxa chegou a 8%. Só que o que eu quero que você repare é essa parte direita do vídeo, em particular aqui embaixo, quando está no final de 2019. Você verifica que a taxa encontrou aqui um fundo que nós chamamos de suporte e aí ela começou a subir. E aí ela vem subindo historicamente então nesses últimos anos. Então repara aí que a taxa está subindo. Muito bem, falando de marcação a mercado. O que é a marcação a mercado? É a venda desse título com possibilidade de ter uma rentabilidade muito maior do que a contratada. Verifica aqui comigo que esse título chegou a quase R$ 2.100 aproximadamente. E na data do dia 18 de março, 1.850. O que eu quero dizer para você? Que nos últimos então meses, ele caiu aproximadamente 13%. Em outras palavras, quem compra esse título a 1.850 está comprando um título bem mais barato que algumas pessoas que compraram aí alguns meses atrás. Talvez até alguns anos, você pode olhar aí no gráfico.
Por exemplo, final de novembro de 2019, ele estava acima de R$2.000. Então veja, esse título é um título mais longo, então você já começa a ver variações mais fortes no preço. E, em outras palavras, uma possibilidade maior de marcação a mercado, de você não ter que levar esse título ao vencimento e, além disso, ganhar mais do que a rentabilidade que foi contratada lá no início. Continuando e falando agora do 2045. O 2045 tem a mesma taxa do 2035, do IPCA 2035. Então eu não vou repetir aqui as informações de taxa, porque você já viu. Mas o que importa aqui agora é o preço. Repara que em 2019, em novembro de 2019, esse título alcançou R$ 1.577. Foi o valor mais alto lá que nós temos então de venda no gráfico do Tesouro. E aí você veja o seguinte, agora o preço dele está próximo de R$1.000. Repara na linha azul do gráfico à sua direita, bem no cantinho dela, veja que ele está próximo dos R$1.000. Então veja como esse título ficou barato em relação a esse teto que nós estamos falando. Uma queda aí de mais de 30% do preço. Isso seria, então, um grande prejuízo na marcação a mercado. Quem comprou lá provavelmente está amargando prejuízo. Só que você, que pode comprar agora esse título continuando subindo no longo prazo, você passaria a ter um ganho na marcação a mercado, porque você pagaria aproximadamente R$1.000 e ele vai continuar sendo atualizado com o tempo, lá pelo VNA que eu te mostrei. Com isso, você teria uma valorização no preço do seu título. E você já sabe, se a taxa sobe, o preço tende a cair. E com o tempo, esse é um título que ele vai se valorizando. Então tá aí para você as informações. Mas o que você quer saber mesmo é, chegou ou não chegou a hora de investir no Tesouro IPCA? Eu vou responder para você agora, só que antes eu quero te indicar essa nossa playlist aqui do alto. Essa playlist aqui eu falo das melhores taxas e dos melhores preços dos títulos do Tesouro Nacional, dos títulos do Tesouro Direto, perdão, Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA, e lá você vai verificar as análises e entender se está barato ou não nesses nossos vídeos semanais. Assista porque oportunidades estão se renovando e depois você vai reclamar. Muito bem, trazendo para você duas informações. Primeiro, chegou a hora do Tesouro IPCA para levar até o vencimento? Na minha opinião, repito, é uma opinião, sim. Por quê? Por dois motivos principais. O primeiro deles, as taxas históricas, ou seja, olhando para o histórico desses títulos, estão excelentes. Você verificou aí que olhando para os últimos 2, às vezes até 3 anos, as taxas estão entre as melhores taxas históricas. Então, quando nós olhamos para trás, a taxa está muito boa. E aí você verifica que a taxa estando boa, vai te dar uma rentabilidade bruta de 12 a 13%, caso a inflação fique aí nesse parâmetro de 6 a 7% ao ano. Se tivermos uma inflação maior, essa rentabilidade aumenta ainda mais. E já que falamos de inflação, volto a repetir, para levar até o vencimento, ele é um bom título? É um excelente título. É o melhor título, o Tesouro IPCA, para te proteger da inflação. Você pode ter verificado aí que ela te protege com inflação média acima de 40% ao ano. Vou repetir, 40% ao ano. Então você, que é uma pessoa conservadora, que quer ter rentabilidade e além disso se proteger da inflação, é um momento muito interessante. Bom, e para a marcação a mercado? Muita gente pergunta, vale a pena comprar esse título para vender daqui a alguns meses, talvez daqui a um ano? Vamos lá, para marcação a mercado no curto prazo, e aí o que eu chamo de curto prazo, para daqui a um ano, por exemplo, até o meio do ano que vem, eu acho muito arriscado. Principalmente no título curto 2026. Por quê? Porque o momento agora é um momento de muita indefinição. Nós não sabemos o que vai acontecer aí no cenário geopolítico internacional e principalmente no cenário interno no Brasil aí com eleições nesse ano. Então, para aí uma marcação a mercado para daqui a um ano até o meio de 2023, eu acho arriscado. Passando esse período, vamos olhar para um prazo mais longo, por exemplo, para daqui a 2, 3 anos. Eu ainda acho que o 2026 é mais arriscado. Então, se você comprá-lo, pense em levá-lo até o vencimento para você se proteger da inflação.
Já o 2035 e o 2045, para um período aí de 4, 5 anos, eu acho que é bem razoável você pensar na marcação a mercado, porque você verificou, a taxa varia muito e o preço também, então você vai ter oportunidades aí de vendê-lo com ganhos muito acima da rentabilidade contratada. Se você quer que eu faça um vídeo específico sobre marcação a mercado, coloca aí nos comentários. Escreva aí o que você não entendeu aqui desse vídeo que eu quero te ajudar. Meus amigos, eu espero sempre que vocês estejam na presença de Deus. Que vocês aproveitem muito o tempo com a sua família e que fiquem de olho. 2022 é o ano da renda fixa e também do Tesouro IPCA. Um abraço e até o próximo vídeo.